Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fórum, que a gente vai estar dando continuidade aos estudos observacionais e analíticos. E hoje a gente vai falar um pouquinho em relação ao estudo de corte, tá? Que a gente chama também de estudo de segmento, de acompanhamento, de follow-up, estudo prospectivo. Por que ele é chamado assim? Porque a gente vai pegar uma população e vai acompanhar ela por pelo menos um ano, né? Então a gente vai conseguir identificar, ver os fatores de risco, ver os índices de incidência, né? Vamos falar um pouquinho em relação às características desse tipo de estudo, né? Ele é um estudo observacional, ou seja, o pesquisador não vai estar realizando nenhum tipo de intervenção e ele vai verificar fatores preditivos do desfecho, né? Porque ele é prospectivo, ele pode ser prospectivo, né? Eu acompanhar de hoje até daqui 1 ano, 20 anos, 30 anos. Quando ele é retrospectivo, o estudo de corte ele já é mais difícil de ser desse jeito, retrospectivo. Por quê? Porque a gente às vezes não tem uma quantidade de dados suficientes para estar resgatando durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, tá? Ele é para um grupo de indivíduos, então, que tenham uma característica em comum, né, um conjunto de características em comum, e que vão ser observados durante um período de tempo, né? Desse jeito, vai ser observada a sua evolução, né? A gente vai conseguir ver, por exemplo, calcular a incidência, os casos novos que aconteceram de uma doença naquele determinado grupo que estava sendo observado, tá? Então, o objetivo desse tipo de estudo é identificar a causa, né? Os fatores de risco, os fatores prognósticos, tanto de doenças, quanto de mortes, quanto de qualquer agravo em saúde. Ele é um único estudo observacional, anotem isso, é o único estudo observacional capaz de identificar a causa, tá? A etiologia. Como que vai ser, então, o delineamento dele? Ele pode ser, primeiramente, eu pego num período de tempo, estão vendo aqui, uma população com uma característica em comum, e durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu vou verificar quem ficou doente e quem não ficou doente, tá? Tudo em um único grupo. Como eu também posso pegar uma população, né, com características em comum, expor essa população a alguns fatores de risco e pegar um outro grupo e não expor essa população a determinados fatores de risco. Não necessariamente seria um, tá? Podem ser vários. Normalmente, como é custoso, já se observam vários fatores de risco. E o que vai se associar no final? Se no grupo dos indivíduos expostos o número de doentes e doentes comparado ao grupo, né, que não foi exposto a um fator de risco, teve mais ou menos doentes e não doentes. Então, eu posso fazer com um único grupo ou fazendo uma subdivisão desses grupos, tá? A escolha, então, para mim acompanhar esses fatores de risco, tá? Quais que são as finalidades? A gente pode estar utilizando esse tipo de estudo para verificar a causa das doenças, né? Um exemplo, associação entre fumo e câncer de pulmão, né? Durante um período de tempo eu vou avaliar então os fumantes e ver a causa, né, do câncer de pulmão. A avaliação da história natural da doença, aquela parte que a gente viu do primeiro bimestre, de identificar a fase pré-patogênica, né, antes de a pessoa ter a doença, qual que é a interação com o ambiente, com o indivíduo, verificar depois quando essa pessoa ela já está, né, na fase clínica com sinais e sintomas ou na pré-clínica sem ter esses sinais e sintomas, então a gente consegue estar constatando por estar acompanhando esses indivíduos. Quando eu falo em um acompanhamento, então eu estou falando de exames laboratoriais, bioquímicos, de imagem, né? Pensem que é um trabalho bem custoso, né? Eu posso ainda fazer estudos para verificar o impacto de fatores prognósticos, né? Aquilo que vai indicar o prognóstico de uma pessoa, se ela vai evoluir melhor ou pior em relação a uma doença. Como exemplo, marcadores tumorais, na evolução do câncer. Eu posso estar verificando as intervenções diagnósticas sem ser intervenções do pesquisador, tá? Por exemplo, eu estou vendo o impacto da realização da colpocitologia sobre a mortalidade de câncer, né? Ou seja, quem faz o preventivo
né? Qual que é o impacto de quem faz ou não faz preventivo sobre o câncer de colo. Ou ainda a gente chama de intervenções terapêuticas, que é o impacto da mortalidade por exemplo, o impacto da mortalidade de um tipo de tratamento cirúrgico de fraturas de colo de fêmur em idosos, né? A gente está vendo alguma coisa que já acontece, eu não estou intervindo em si no meu grupo de estudo, ok? Quais são as vantagens, né? Quais são os pontos positivos de um estudo de corte, né? Ele vai estar me calculando diretamente a incidência e o risco relativo, vamos falar um pouquinho mais para frente, né? São estudos bem planejados, né? Que a gente vai poder estar verificando, identificando quais as variáveis, quais os fatores de risco que eu quero observar. Vou estar verificando a associação de um fator de risco com uma ou mais doenças, né? Vai que nesse grupo de acompanhamento eu espero que eles adoeçam de uma doença X, mas acontece X mais Y, por exemplo, tá? Tem uma menor probabilidade de conclusões falsas, por quê? Porque eu estou acompanhando realmente um grande grupo, né, por um determinado período de tempo. Tem uma certa facilidade em analisar esses dados, né? A gente faz cálculos estatísticos que são relativamente fáceis de serem feitos e tem uma menor probabilidade de conclusões falsas. Por quê? Porque a gente está acompanhando aí um grupo por um longo período de tempo. Em relação às dificuldades, né? Em relação às dificuldades, a gente tem um alto custo. Como a gente vai acompanhar por no mínimo um ano um grande grupo, né? Uma amostra, ele vai ser custoso, além de ser tempedioso, que é isso? Vai me levar um longo, vai ser de longa duração, então eu não vou ter resultados rápidos, discussões rápidas. Existem estudos de corte de 20, 30 anos, né? Então o pesquisador, o grupo de pesquisadores demora muito a palpar esses dados, tá? No decorrer da pesquisa, a gente pode ter algumas modificações dos grupos que vão estar sendo avaliados, né? Tanto os grupos expostos ou não expostos. Que tipo de ocorrências, né? Algumas pessoas podem morrer de causas aleatórias, podem migrar, podem mudar de cidade, podem desejar sair do grupo, né, de estudo que está sendo avaliado. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade em manter os grupos uniformes, né? Então, isso é um dos pontos negativos de a gente conseguir manter esses grupos uniformes. Se tiverem dúvidas, né, mandem mensagem lá no fórum, na sala, ou um e-mail para a Pro. A gente está quase finalizando esses estudos observacionais e sexta-feira a gente faz uma discussão ao vivo de todos eles, ok?